Oi, Tainá, boa tarde a você e a todos. Expectativa existe, mas a agenda do novo Papa, claro, ainda não está confirmada, né? Ele acabou de ser nomeado e isso, obviamente, deve demorar um tempo para ser definido. Mas o convite será feito e, de acordo com a Confederação Nacional dos Bispos, não faltarão também oportunidades para que o novo Papa Leão XIV venha ao Brasil. Ontem a gente conversou aqui na CNN com o secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos para repercutir, né, essa escolha do novo Papa, e o Dom Ricardo Rops me disse justamente isso, que vai partir dos cardeais brasileiros esse convite para que o novo Papa participe da COP30 em Belém no final do ano, até mesmo porque a pauta é assunto de interesse do novo Papa, mas também já era uma discussão de interesse do Papa Francisco, né? Existia inclusive uma expectativa lá atrás de que o Papa Francisco pudesse comparecer à COP30, mas com o agravamento do estado de saúde dele nos últimos meses, essa possibilidade começou a ser desconsiderada e agora, com a morte do Papa Francisco e com o novo Papa assumindo, né, o posto, existe, claro, essa esperança, essa expectativa de que o convite possa ser atendido. Mas fato é que não faltarão convites para que o Papa Leão XIV venha ao Brasil. A gente lembra que em 2013 o Papa Francisco esteve aqui no Brasil para a Jornada Mundial da Juventude e foi a primeira viagem dele como Papa para fora de Roma, né, para fora do Vaticano. Então o Papa Francisco teve esse marco importante, esteve no Brasil pela primeira vez como Papa nos primeiros meses ali do seu papado, e por que não esperar que o Papa Leão XIV faça algo parecido, né? Existe, portanto, essa expectativa dos cardeais brasileiros em relação a essa possibilidade. E ainda falando de Leão XIV, dessa relação dele com o Brasil, com a possibilidade de vinda dele ao nosso país, essa possibilidade é muito considerada pela proximidade que Leão XIV tem com o Brasil, com a cultura brasileira. Ele esteve aqui também na Jornada Mundial da Juventude em 2013, em outras ocasiões também no ano de 2012, esteve, por exemplo, em cidades como Guarulhos, no interior de São Paulo, né, na região metropolitana de São Paulo, e também em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Inclusive pelas redes sociais, várias fotos estão circulando dessa viagem, dessas vindas do então cardeal Prevost, né, Prevost ao Brasil, quando ele ainda era cardeal e fez, portanto, essas viagens ao país, Tainá. Inclusive, em fevereiro desse ano, ele recebeu os bispos brasileiros, né, a CNBB, o presidente da Conferência Nacional dos Bispos, cardeais brasileiros, para discutir as necessidades da Igreja brasileira, e tinha recebido ainda como cardeal um convite para participar da Assembleia Geral dos Bispos, que aconteceria entre a semana passada e estaria sendo encerrada hoje. Isso lá em Aparecida do Norte, em São Paulo, no Santuário Nacional de Aparecida. Ele já tinha comprado passagens, era o principal convidado para essa assembleia. Participaria, claro, como representante ali do Vaticano, né? Ele tinha um posto no Vaticano, mas mudanças de planos. Papa Francisco morreu, ele foi convocado para participar do conclave, saiu de lá o novo Papa Leão XIV. Então, ele viria ao Brasil se não tivesse se tornado Papa, mas agora a expectativa é de que ele venha já como líder mundial da Igreja Católica. Obrigada, Marina Demore. Qualquer novidade direto do Palácio do Planalto, chama a gente. Eu chamo agora os nossos analistas. O Pedro Venceslau se junta... Não, Pedro vem para cá primeiro, depois eu chamo o Railson e o Duran. Pedro, para a gente tratar um pouco dessa questão política também. Sabemos já de saída, quando se tornou o novo Papa, de que Robert Prevost tem essa deferência ao meio ambiente, aos cuidados, pensa de forma muito semelhante a forma como pregava e agia o Papa Francisco. Foi ali um dos nomes que validou, inclusive, um escrito, a encíclica Laudato Si, publicação, que saiu antes do Acordo de Paris, reforçando
a Igreja Católica como uma defensora do meio ambiente, trazendo essa discussão também para a Igreja Católica e dá sinais de que vai dar continuidade a esse assunto. Por isso esse entusiasmo, Pedro, aqui no Brasil, para que ele participe da COP30. O que a gente pode esperar na sua avaliação desse contato e dessa influência que a gente viu acontecer durante o papado de Francisco, agora com Leão XIV, em relação ao meio ambiente? Boa tarde, Tainá. Boa tarde a todos. Bom, há uma expectativa gigante no governo federal brasileiro, no governo do Pará, Helder Barbalho, pela participação do Papa. Porque depois da vitória de Donald Trump, cresceu um certo temor de esvaziamento da COP30, pelo menos no que se refere a grandes acordos internacionais. Os Estados Unidos não é um entusiasta de nenhuma agenda relacionada ao clima. O Donald Trump, em pessoa, não deve comparecer e não deve jogar peso político na COP. E, portanto, os demais países que participarão desse importante evento mundial tentam, de alguma maneira, construir algum consenso, apesar da ausência dos Estados Unidos. Consensos, documentos, para que o evento não seja apenas simbólico, para que o evento seja concluído com alguma decisão politicamente consistente. Então, nesse cenário, a participação do Papa na COP30 em Belém tornaria o evento muito mais importante, daria muito mais visibilidade do que ele já vai ter e também criaria um ambiente de pressão para acordos internacionais relativos ao clima. E há uma expectativa positiva em relação à presença do Papa, porque, como todo mundo já noticiou, ele é um Papa que é mais moderado, mas ao mesmo tempo ele é considerado um Papa progressista que está dando continuidade ao legado de Francisco, né? Então, nesse sentido, o Papa Francisco foi o chefe da igreja que mais se preocupou com o meio ambiente. E o novo Papa era alguém muito próximo dele. Foi o Papa Francisco que, em 2017, organizou o primeiro sínodo da Amazônia em Roma. E depois reuniu todos os representantes da igreja dos países da Amazônia Legal para participar de um grande encontro para tratar da questão ambiental. Então, um dos legados do Papa Francisco é justamente uma preocupação da igreja com a questão ambiental, com o aquecimento global e etc. Então, esse é um contraponto a uma agenda negacionista de Donald Trump. Então, a presença desse Papa nesse evento em Belém seria muito importante para dar um up no evento, que vai ter uma representação importante de países do mundo inteiro, mas resta saber que tipo de documento vai sair de lá.